A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Hoje eu quero refletir com você sobre uma passagem que marcou o começo do ministério de Jesus, a tentação no deserto. O texto é Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Esse texto nos ensina algo muito poderoso. Logo de início, Jesus não vai para o deserto vazio. Ele é levado ao deserto pelo Espírito de Deus e cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, consciente, convicto da sua identidade. Se você tiver essas três coisas, você vai conseguir vencer todas as tentações na sua vida. Eu acho muito interessante que o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O deserto não aconteceu por acaso na caminhada de Jesus. Ele foi uma parte intencional da missão dele. Assim como Israel passou pelo deserto depois que saiu do Egito, Jesus passa pelo deserto depois do seu batismo. E hoje nós podemos entender o deserto como o lugar onde a nossa fé é provada, o lugar onde a nossa identidade é confrontada, e o lugar onde a nossa relação de dependência de Deus é consolidada. Deus não nos leva ao deserto para nos destruir, mas para nos preparar para coisas grandes que vão acontecer com a gente depois. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, desceu sobre ele em forma de pomba. Jesus, então, estava cheio do Espírito, mas isso não o isentou de passar pelas tentações. E isso nos ensina uma coisa muito importante. Ser cheio do Espírito Santo não vai te livrar das tentações, mas vai te dar capacidade de resistir a elas. E repara uma coisa, o diabo não tenta Jesus quando ele está fraco espiritualmente. Mas ele tenta Jesus depois que ele tem uma grande experiência espiritual. O batismo, a voz do Pai, a descida do Espírito Santo sobre ele. E nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Muitas quedas acontecem logo depois de grandes vitórias espirituais. Todos nós, irmãos, por mais espirituais que nós sejamos, por mais intimidade com Deus que a gente tenha, nós vamos ser tentados em algum momento. E entenda isso. O diabo vai tentar você nas áreas da sua vida em que você está vulnerável, em que você está fragilizado. Por exemplo, se o seu problema é com dinheiro, se você está passando por um tempo de escassez, ele vai te apresentar alguma forma de ganhar dinheiro que não é aprovada por Deus. Se o seu problema for sentimental, Satanás vai colocar na sua vida uma pessoa que aparentemente é a melhor opção para você. Eu gosto muito do que Salomão escreveu em Provérbios 27, verso 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Traduzindo numa linguagem mais simples para você entender, Salomão está falando de duas almas. A alma farta, saciada, aquela pessoa que está bem consigo mesma, está bem com Deus e com as pessoas, e a alma faminta, que é aquela que está desesperada, frágil, carente. Quando a pessoa tem uma alma saciada, ela pisa o favo de mel, ou seja, ela vai até dispensar aquilo que é saboroso. Ela vai pensar duas vezes antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, porque a alma dela já está saciada. Ela está bem com aquilo que possui. Mas a alma faminta, a pessoa que está carente,
sedenta por carinho, afeto, elogios. Qualquer relacionamento para ela, por mais tóxico e nocivo que seja, por mais que faça ela sofrer, por mais que afaste ela das coisas de Deus, ela vai se submeter a ele, porque a alma dela está faminta, desesperada. Entende? Por isso que muitas pessoas permanecem num relacionamento, muitas vezes marcado pela dependência emocional. Elas continuam juntas com pessoas narcisistas, que só puxam ela para baixo. Um relacionamento que todo mundo está vendo que está destruindo a vida dela, porque a alma dela está faminta. Jesus estava com fome, sim. Ele tinha ficado 40 dias sem comer. Então, o corpo dele estava fraco, mas o espírito dele estava forte. Você vai ser tentado, você vai ser tentada, estando você fraco ou forte espiritualmente. O importante é que você identifique a tentação e diga não ao diabo, assim como Jesus fez. Durante todas as tentações, Jesus responde da mesma forma: está escrito. Presta atenção que Jesus não fica debatendo com o diabo. Ele não argumenta com base nas suas emoções. Ele responde com a palavra. E isso revela um princípio espiritual que eu quero que você guarde para sempre. A palavra fluía dos lábios de Jesus porque ela já habitava no coração dele. Jesus não foi procurar versículos lá no deserto. Ele levou a palavra junto dele para o deserto. E isso fez toda a diferença. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós somos pressionados, tentados, confrontados, não vai sair algo novo de dentro de nós. Vai sair aquilo que já está lá dentro. Então, a pergunta não é só o que você está falando, mas a pergunta é: do que o seu coração está cheio? O que você tem deixado entrar na sua mente? Como você tem alimentado a sua alma, o seu espírito? Aqui nesse canal, nós postamos uma reflexão bíblica todos os dias. No mínimo uma, 3 no máximo. Quem é inscrito aqui se alimenta da palavra de Deus, porque nós entendemos a importância disso, irmãos. Então eu quero aproveitar e pedir que você se inscreva no canal, se você está passando por aqui e ainda não é inscrito. Aproveita que você vai se inscrever e dê o like no vídeo. Sabia que quando você dá um like, o YouTube manda esse vídeo para pelo menos mais 10 pessoas? Olha só como é importante o seu like. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final da mensagem eu vou fazer uma oração pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. As tentações de Jesus, elas seguem um padrão muito parecido com as tentações de Israel lá no deserto. Transformar pedras em pães fala de confiança na provisão de Deus. Receber reinos sem sacrifício, sem a cruz, tem a ver com atalhos que muitas vezes nós decidimos seguir sem considerar a obediência. E provar a proteção divina significa manipular Deus em vez de confiar nele. E o diabo não muda a sua estratégia. Ele tenta distorcer a palavra, ele ataca a nossa identidade, lançando dúvida na nossa mente. Será que você realmente é filho de Deus? E ele sempre nos oferece atalhos, que até parecem ser o melhor caminho, mas com certeza não são. E Jesus vence todas as tentações. Sabe por quê? Porque Jesus não negocia os seus princípios. E você também não deve negociar. Quem está cheio do Espírito Santo não vai trocar o seu propósito por um alívio momentâneo. Jesus venceu as tentações porque ele estava cheio do Espírito de Deus, porque ele conhecia a palavra e se enchia dela, e porque ele tomou uma decisão, a decisão de viver em santidade e em obediência.
O Espírito Santo não atua separado da palavra. E a palavra não produz vida sem a ação do Espírito. Quando essas duas realidades caminham juntas, nós recebemos força para resistir. Uma força que vem de Deus, não uma força humana. Não é só autocontrole, é o resultado de uma vida espiritual, bem alimentada, forjada no deserto. Diante dessa palavra de hoje, eu quero deixar 3 perguntas práticas para você refletir. Primeira pergunta: o que tem enchido o meu coração diariamente? Responda para você mesmo. Segunda pergunta: o que costuma sair da minha boca nos momentos de pressão? E a terceira: eu tenho alimentado mais o meu espírito ou as minhas emoções? Se você se encher da palavra de Deus, ela vai fluir naturalmente dos seus lábios e na sua mente. Se você se enche do Espírito Santo, ele vai te conduzir à vitória. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você tem sido tentado em alguma área da sua vida, se existe alguma tentação que tem abalado ou desafiado a sua fé, escreva aqui nos comentários assim, olha, eu vou vencer, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Declare isso com fé, eu sou mais que vencedor. Apocalipse 22, verso 11, diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Jesus venceu as tentações não só porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele viveu aqui na terra como um homem cheio do Espírito e da palavra. E esse é o exemplo que nós temos que seguir. O mesmo Espírito que estava em Jesus habita em mim e em você também. E a mesma palavra está disponível para nós até os dias de hoje. A Bíblia está aí, irmãos. Leia, se alimente dela. Se você está intercedendo por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e nós vamos interceder por ela. Amém? Se puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra e nos colocamos agora diante de Ti. Nós nos humilhamos na Tua presença. Nós reconhecemos, Deus, que somos tentados diariamente. Somos pressionados nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Mas diante dessa palavra, nós te pedimos pela fé que o Teu Espírito Santo nos encha novamente. Enche o nosso coração com a Tua palavra. Que ela não seja apenas lida, mas que ela seja guardada por nós. Não seja apenas ouvida, mas seja vivida. Nos ajuda a responder às tentações, não com argumentos humanos, mas com obediência e com fé. Fortalece, meu Deus, cada pessoa que está atravessando desertos, lutas silenciosas, crises interiores. Nós te pedimos pela fé que o Senhor nos capacite a viver cheios do Espírito, firmes na palavra e sensíveis à Tua voz. Que assim como Jesus venceu, nós também possamos vencer, para a glória do Teu nome. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, visita essa família em cada uma das suas necessidades. Atende a cada pedido que foi feito aqui, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade em nossa vida. É por isso que nós oramos e te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e colar o link da mensagem lá no grupo do seu grupo de WhatsApp, no grupo da família, no grupo da igreja. Mande para as pessoas que você conhece. A palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas.
Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu te espero aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Eu quero que essa palavra motive você a louvar mais a Deus, a entoar louvores a Deus, a adorar a Deus. Não espere o domingo na sua igreja para você louvar a Deus. Louve a Ele na sua casa, no seu quarto, no chuveiro, onde você estiver. Louve a Deus, exalte a Ele pela sua grandeza. Tenha um coração grato a Deus. Pastor, eu nem sei cantar direito. Não é disso que eu estou falando. Deus não está preocupado com as notas que você atinge enquanto você canta. Deus não está preocupado se você sabe ou não cantar direito, se você sabe ou não a letra da canção. Ele está de olho na atitude do seu coração. Amém? Ele está de olho na atitude do seu coração. E é interessante, irmãos, que o louvor também, ele é para nós uma arma de guerra. É isso mesmo. O louvor é uma arma de guerra. Eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22.
Diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Israel estava aqui no meio de uma batalha, cercados pelos inimigos. O rei Josafá, depois de orar, de jejuar, de se aconselhar com as pessoas, ele chamou para a guerra o grupo de louvor. Ele chamou cantores, tocadores, e o texto diz que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que, verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os amonitas e os moabitas, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Israel cercado pelos inimigos, o rei Josafá pediu a Deus uma orientação. Deus disse para ele: se posicione, vá para a batalha, mas à frente do exército coloque pessoas que entoem cânticos, que louvem a mim. E foi isso que Josafá fez. Ele colocou na frente do exército pessoas louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, os exércitos inimigos, que eram 3, eles lutaram entre si. Eles se derrotaram. Israel venceu essa batalha sem ter que lutar. Qual a arma que Israel usou? O louvor. E o que eles cantaram? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em outra versão está escrito assim. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que disse o seguinte: o louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Eu vou falar de novo aqui agora para o pessoal do Instagram, porque eu fico assim, ó. Aqui, quando eu olho para cá, eu estou olhando para uma câmera que está transmitindo pelo Instagram. Quando eu olho para cá, eu estou falando para as pessoas que me acompanham pelo YouTube. Tá bom? Então eu vou falar agora para o Instagram. O louvor prepara o caminho para Deus agir. Você pode dar um glória a Deus? O louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvar a Deus antes da vitória é colocar a nossa fé em ação. Isso é fé. Cantar um cântico de louvor a Deus antes que você receba a vitória é uma expressão de fé. É declarar: Deus já venceu. Deus já me deu a vitória. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que o Senhor já me concedeu a vitória. Muitas pessoas falam do cântico de Miriam. Lembra que Miriam cantou depois que Moisés abriu o mar, né? Depois que Deus abriu o mar através de Moisés e eles passaram em terra firme, do outro lado Miriam cantou. Só que antes dela
ter essa vitória, antes deles obterem essa vitória, o texto diz que todo o povo estava murmurando. Então, o cântico de Miriam, depois da vitória conquistada, eu não estou dizendo que ele não é correto. Nós temos que louvar a Deus, agradecer a Ele pelas vitórias que nós recebemos. Mas por que Miriam não cantou lá, enquanto o exército estava se aproximando? Foi o cântico certo, mas na hora errada. Eu posso dizer assim. Porque ela louvou a Deus, ela exaltou o nome de Deus depois que a vitória foi conquistada. Quantos estão entendendo, digam amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu estou entendendo. Então, louvar a Deus antes da vitória é fé. Isso se chama fé. É você declarar, Deus já me concedeu a vitória. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na Terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego. Que alegria! Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria! Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né? No meu caso, a Gabi, foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois, mais alegria, veio a Mariana, em 91. Que alegria. Um casal jovem, com filhos. A casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria. Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando,
Você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria. Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda
próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar. Porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.